Olá, tudo bem? Eu sou o Valdemar Neto e esse aqui é o canal Eu Te Ensino, um canal dedicado a trazer conteúdo sobre tecnologia de forma divertida e acessível para todos. No vídeo de hoje vamos falar sobre as vantagens que podemos obter ao projetar adequadamente uma arquitetura de software. Mas antes de iniciar o vídeo, já dê o like, se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo de qualidade e divertido sobre temas que te interessam. Vamos lá? Em um dos vídeos anteriores, nós vimos o que é uma arquitetura de software. Nós vimos que ela diz respeito a como o software é organizado em partes e como essas partes interagem entre si. Ao projetar uma arquitetura de software, algumas vantagens acabam por acompanhar a definição dessa arquitetura quando utilizamos técnicas bem estabelecidas. A primeira vantagem diz respeito à manutenibilidade, isso é, o grau ou facilidade com que uma eventual manutenção possa ser realizada na arquitetura. Quando projetamos uma arquitetura, utilizamos o princípio de separação de interesses e nos esforçamos para fazer com que as partes atendam aos princípios de alta coesão e baixo acoplamento. Se conseguirmos atingir esses objetivos, então é possível, por exemplo, modificar apenas a parte cuja responsabilidade é interação com o usuário, por exemplo, sem que haja impacto ou necessidade de mudança nas outras partes da arquitetura. Com isso, a manutenção acaba por ser menos cara e menos danosa à arquitetura e ao sistema estabelecido sobre ela. A segunda vantagem é o reuso, ou seja, a capacidade de reutilizar partes da arquitetura para criar outros sistemas. Quando utilizamos, por exemplo, o padrão de componentes, o reuso é ainda mais fácil. Mas também é comum que, mesmo usando camadas, por exemplo, seja possível reusar as camadas de persistência, aquela responsável por salvar os dados em um banco de dados ou em outro meio, e outras camadas também. Afinal, geralmente uma empresa trabalha com sistemas de um domínio específico, isto é, eles são produzidos de forma semelhante e pertencem àquela mesma área, como por exemplo software de farmácia, de administração pública ou de controle de estoque. Logo, uma grande parte de uma arquitetura criada para um produto de software específico da empresa pode ser utilizada para outros produtos também. Uma outra vantagem diz respeito à rastreabilidade, isto é, a capacidade de encontrar erros ou rastrear o lugar específico onde determinadas porções de código estão dentro da arquitetura. Uma vez que utilizamos o princípio da separação de interesses, sempre que você tiver um problema relativo à segurança, por exemplo, você vai procurar pela parte, o módulo, camada ou componente que é responsável pela segurança. Se o problema for de banco de dados, por outro lado, você também vai procurar na camada de persistência. Ou seja, fica mais fácil procurar a origem de problemas ou o lugar exato onde a manutenção deve ser realizada, caso necessária. Uma outra vantagem diz respeito à qualidade. A qualidade de software pode ser vista de duas formas. O grau com que um sistema de software cobre as funcionalidades que o cliente pediu, uma perspectiva funcional, ou o grau com que a arquitetura atende às exigências do cliente sob uma perspectiva não funcional. Quando falamos de arquitetura de software, geralmente cuidamos da segunda perspectiva de qualidade. E mais, para criar uma arquitetura de software, nós geralmente usamos padrões de arquitetura. Ao escolher padrões, nós inerentemente favorecemos determinados atributos de qualidade, como o desempenho, a segurança ou a tolerância a falhas. Logo, ao usar padrões para definir uma arquitetura, nós acabamos por atingir determinados níveis de qualidade que são, inclusive, mensuráveis. Por fim, ao criar uma arquitetura, eu também estabeleço um vocabulário de diálogo. Isso é, eu dou nomes para as partes principais do software e o time de desenvolvimento pode se comunicar utilizando esses nomes, ao dizer coisas como: ajusta aquela classe lá na interação com o usuário, tá dando bug na persistência, você por acaso adicionou aquela nova entidade no negócio? Verifica por favor o componente de segurança. Com isso fica mais fácil se comunicar porque foram definidos nomes para as partes da arquitetura. Como você viu, fazer um bom projeto de arquitetura de software traz inúmeras vantagens, que são motivos suficientes para te motivar a se aprofundar nos conhecimentos da área e criar arquiteturas de software campeãs de mercado. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar as novas publicações todas as quintas-feiras. Um grande abraço e até mais!